possessão. Eu e minha esposa Elaine nos mudamos para essa casa por um preço baixo. Estávamos passando por um momento difícil e, ao aparecer essa oferta, nos pareceu uma boa oportunidade para começar uma nova vida. Nosso filho Jack, assim que viu a casa, começou a pular de alegria. Fizemos toda a mudança, nos instalamos e hoje já estamos vivendo nossa primeira semana na casa. No início, parecia tudo normal para nós. Não havia nenhuma normalidade e tudo estava indo bem com nosso filho Jack até as próximas semanas. Nos dias seguintes, eu e minha esposa começamos a ouvir sussurros estranhos de madrugada. Sem saber a origem, não podíamos simplesmente levantar no meio da noite devido ao medo de Elaine. Entretanto, os sussurros começaram a se tornar frequentes. Então, já cansado disso, levantei-me de minha cama para ir descobrir de onde estavam vindo. No começo, achei ser alguém que podia ter invadido a casa. Porém, ao chegar no quarto de meu filho, vi uma cena que jamais sairá de minha cabeça. Jack estava olhando para a parede enquanto conversava com algo semelhante a uma pessoa que não havia como enxergar devido à escuridão. Era alta e possuía uma voz grossa. Meu corpo tremia e o coração acelerado fazia com que minha respiração ficasse mais acelerada. Filho? Pergunto, recebendo sua atenção logo de imediato. Oi, papai. Por que está assustado? Filho? Com quem você estava conversando? É um amigo. Ele disse que seríamos amigos. Após este dia, alertei Elaine sobre isso. Estávamos atentos aos comportamentos estranhos que Jack vem apresentando para nós. Ele falava sozinho no meio da noite, ouvíamos passos nas escadas vindo em direção ao nosso quarto. Mas ao olhar, não havia ninguém. Foi piorando, risadas ecoavam pela casa e um grunhido animalesco parecia vir do porão. Dia 24 de 2005, este foi o dia em que perdemos nosso filho para as trevas daquela casa. Estava óbvio que havia algo maligno vivendo ali, e nosso filho estava agindo estranho desde então. Seu comportamento mudou drasticamente. Seu olhar frio e sua expressão vazia nos deixava paralisados. Não sabíamos como reagir, então apenas íamos obedecendo suas demandas. Jeff, esse não é nosso Jack, disse Elaine, apertando minhas mãos. Não é. Devíamos chamar algum padre? Tudo isso que está acontecendo não é normal. Podemos perdê-lo se não fizermos nada, meu amor. Tudo bem, mas ele não pode saber. No dia seguinte, fui até uma igreja da região e expliquei minha situação ao padre. O padre deu um suspiro, dando início à história obscura daquela casa. Parece que foi palco de muitos assassinatos e magia negra. Acreditam que as entidades que habitam esta casa são as que libertaram através da magia negra. E aqueles que morreram são os sussurros que ouvíamos durante a noite. Todos presos naquela casa onde o mal é o dominante. Padre, por favor, nosso filho, algo ruim está dentro dele, nos ajude. O padre colocou suas mãos sobre meu ombro, dizendo que faria o possível para salvar meu filho das trevas. Disse que hoje à noite iria nos visitar e ver como estava a situação. Voltei para casa recebendo o olhar vazio de Jack. Parece que ele sabia onde eu estava. Seu sorriso me deu calafrios. Elaine preparava o banho dele enquanto eu fazia o jantar. Logo a noite havia chegado e a campainha toca. Vou até a porta para atender, vendo o padre que havia prometido nos ajudar. Boa noite. Boa noite, padre. Entre. Minha esposa está lá em cima dando banho no Jack. Já ela desce. Certo, disse ele olhando em volta com seu crucifixo. Ele também carregava uma Bíblia debaixo dos braços e uma maleta na mão esquerda. Rapidamente, ouço o som das escadas. Meu amor! Ao olhar para as escadas, vejo Jack com o corpo todo torto descendo os degraus. Isso me deixou aterrorizado, e o padre logo começou a mostrar seu crucifixo para nosso filho. Temos que prendê-lo em uma cadeira para fazer o exorcismo. A entidade que o possui há uma obsessão imensa e raiva.
Ela quer dominar o corpo do garoto para vir ao nosso mundo. Como o padre disse, tentamos o prender na cadeira com muita dificuldade. A coisa gritava, estourando todos os vidros da casa e abrindo as janelas de todo o ambiente. A entidade usava o corpo de meu filho, girando a cabeça para trás e rindo como se estivesse se divertindo. O padre deu início ao exorcismo e tínhamos que fazer tudo o que ele pedisse. Eu vi nosso filho gritar, vi aquela coisa falar através dele com uma língua que desconheço. Ouvi também ele ofender a mim e minha esposa, dizendo que ambos iríamos morrer esquartejados aqui nessa casa. Olha só, o padre tentando salvar o dia. Disse a coisa rindo. O padre lia versos da Bíblia enquanto pedia para nós repetirmos algumas partes e rezar algumas orações. A entidade parecia estar ficando cada vez mais incomodada com as leituras. Ela se contorcia, berrava dizendo que mataria todos. Novamente, ao gritar, quebrou e afastou todos os móveis da casa. Os sussurros ficavam mais fortes, eu podia ouvi-los gritando, implorando por liberdade. O mal ainda estava habitando aquela casa, trazendo escuridão às almas que ficaram presas após terem sido assassinadas ali. Tudo terminou bem. Parecia que finalmente nosso filho estava de volta. Seu corpo frágil estava cansado e ferido, então colocamos ele para dormir. No entanto, não sabíamos que o mal jamais iria embora. Sinto algo dentro de mim, algo maligno. Isso quer sair, isso rasga meus órgãos como se fossem lâminas. Sangue saía de minha boca enquanto podia enxergar o padre rezando e novamente lendo versos da Bíblia, só que agora para mim. Eu ouço, eu vejo. Ele me disse muitas coisas, dentre elas o poder imenso que eu teria se o deixasse dominar meu corpo. Eu poderia ficar com minha família para sempre caso aceitasse. E eu, desesperado, aceitei. Poderei ficar com meu filho e minha esposa? Se esse corpo for seu, poderei ficar com eles? Mas é claro que sim. Terá tudo, tudo que mais deseja. Só precisa deixar que eu domine esse corpo, que ele seja meu. Você será prestigiado. Dizia a voz grossa. Dito e feito. Aquilo possuiu meu corpo e acabou matando o padre e me fez assistir à morte de meu filho e minha esposa. Uma morte tão terrível e grotesca que fez-me gritar. Essa coisa esquartejou meu menino. Eu vi ele usar meu corpo para consumir a carne dele. Isso me destruiu. Isso destruiu a fé que eu ainda tinha. Eu vendi meu corpo ao demônio. Eu fiz isso. Não mereço perdão nem salvação. Eu mereço viver com isso e verei essa cena muitas e muitas vezes. Ele faz isso. Ele faz com que eu veja todos os dias eternamente a morte de minha família.